Bom dia, Thiago Berrage, bom dia a todos. Olha, o ser humano se adapta mesmo, viu? Aqui, a crise aqui começou a ser a normalidade da vida política de Brasília. Olha, os líderes estão assustados com a decisão do presidente Michel Temer em resistir e de formar no Palácio do Planalto uma grande resistência, e ele foi atrás de políticos antigos, como José Sarney, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e líderes no Congresso Nacional. Ele tenta formar ali uma base mínima, porém coesa. Ele sabe que não vai enfrentar dificuldades com os partidos que tradicionalmente apoiam esse governo novo, né? Esses partidos novos. Eles não estão apoiando integralmente o presidente Michel Temer, não é mais apoio ao governo, mas o presidente Michel Temer, mas também não vão para a oposição. Por outro lado, a situação fica confortável, porque partidos como o PSDB, o DEM e o PP e o PTB apoiam as reformas constitucionais, independente da permanência ou não do presidente Michel Temer. Então, essa normalidade que deve acontecer durante esta semana, a votação da reforma trabalhista daqui a pouco, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, será uma grande polêmica, viu? Um grande debate no plenário. Mas isso não significa apoio ao governo Michel Temer. Mas, olha, ele já tem, sim, uma base de sustentação no Congresso Nacional, uma base mínima ali para continuar e ir em frente. Já está definido que o presidente Michel Temer não vai mesmo renunciar. Agora, a novidade aí é sobre o ex-ministro, ministro ainda, mas ex-ministro oficialmente, comunicado pelo Palácio, Osmar Serralho. Ele tende a não aceitar o Ministério da Transparência, a Secretaria Nacional de Transparência, com status de ministério. Ele divulgou agora há pouco uma nota dizendo que tem sim condições de ser ministro da Transparência. Lembra que foi o relator da CPI dos Correios, né, que acabou no mensalão. E lembra também que tem todo um trabalho em investigação. E olha, eu desconfio que talvez por isso ele não tenha ficado no Ministério da Justiça. Não tem aquele perfil requerido pelo momento. E eu fico pensando, viu, Zé, qual é o perfil requerido para o momento, porque o Torquato Jardim diz que é muito bem relacionado, eu gosto sempre de repetir isso, é muito bem relacionado nas Cortes Superiores de Brasília. Eu fico tentando entender o que significa ser bem relacionado. Se for aquilo que eu estou imaginando, ele não pode ser ministro da Justiça, esse bem relacionado. Se for aquilo, tá fora. Porém, isso num país sério, não num país achincalhado. Nós somos um país tão achincalhado que o presidente da República está sendo acusado em inquérito de formação de organização criminosa, obstrução à justiça e corrupção. Só isso. E tudo caminha, como você fez a sua intro, tranquilamente, como se nada tivesse ocorrido. Só desses 3 crimes. E lembre-se o seguinte, em base do que você disse, eu duvido... Talvez, Vila, porque ele não tenha cometido as terríveis pedaladas fiscais. E tá lá. Agora, imagina o seguinte... O Osmar Serralho, acho que não vai assumir o Ministério da Transparência. Não sei, se fosse apostar um faro... É melhor ele voltar para a Câmara, porque é uma humilhação para ele. E ao voltar para a Câmara, aí o que acontece com Rocha Loures? Volta para casa. E voltar para casa pode ser... ele vai ver um Sol Nascer Quadrado. Isso é novo, faz tempo o Sol Nascer Quadrado. Ou seja, ele pode ser preso. Aí é a pressa delação premiada. Ele foi humilhado, Osmar Serralho. Se ele aceitar dupla humilhação, sai do Ministério da Justiça e vai para o Ministério da Transparência, não porque querem ele na transparência, porque não querem que o Rocha Loures deixe de ser deputado e perca o foro privilegiado, né, Zé? Pois é, olha, eu tentei conversar com o ministro Osmar Serralho, mas ele está recluso, não quis atender, mas o assessor dele diz que vai decidir hoje numa conversa daqui a pouco com o presidente Michel Temer. Houve reação no Congresso, Vila, a bancada ruralista, que deu sustentação ao Osmar Serralho no Ministério da Justiça, mas aí quando viram o Torquato, Vila, o Torquato é uma pessoa boa, conhecida aqui. E aí a bancada ruralista, ela ficou meio assustada com a saída do Osmar Serralho. Mas quando viram ali o Torquato, primo do Caiado, reza na mesma cartilha, ficaram calmos quanto a qualquer possibilidade de intervenção nesse sentido, né? Mas, olha, Osmar Serralho tende a não aceitar, você tem razão,
E o interessante é o Palácio do Planalto confirmar um convite sem antes dizer ou conversar com o convidado. Mais uma vez acontece isso, né? É verdade, não é a primeira. É verdade. Ô Zé, e ele é nosso ouvinte, o professor Vila lembrou, ele sempre nos acompanha, às vezes a gente trocava mensagens pelo WhatsApp, alguma informação que ele nos passava, mas Você se refere ao ministro, né, isso, Osmar Serralho? Isso. Ah, ele caminha aqui escutando a Jovem Pan. Escutando, só que não fala com a gente, ele está num compasso de espera aí, mas essa definição precisa vir logo, né? Pois é, mas ele quer primeiro... O Osmar Serralho, ele é muito metódico ali, muito leal, e ele quer primeiro conversar com o presidente Michel Temer. Eu noto aí um erro do Palácio, confirmaram, já está confirmado, confirmaram um nome sem antes conversar com Osmar Serralho. Agora, quanto ao Rocha Loures, a impressão que temos aqui é que ele continua no Supremo. Isso porque ele está sendo investigado junto com Aécio Neves, o presidente Michel Temer, né? E esse grupo continua no Supremo, aí ele continuaria por isso. Mas nada impede que lá na frente o ministro Fachin aceite a separação dos casos. Aí nesse caso ele sairia daqui do Supremo. Pode ser sim, é verdade. Eu fico imaginando se os 35 mil que ele devolveu, que faltavam da mala de 500 mil, se eram os mesmos 35 mil que ele recebeu aqui na pizzaria na Rua Pamplona, né? Porque eu presumo que a Polícia Federal tenha, ao menos, se não colocou chip na nota e poderia ter... As notas, né? As notas. Ao menos ter anotado o número das cédulas ali para saber se são as mesmas tal. Uma outra pergunta, onde está Rocha Loures? É a pergunta que o Brasil quer saber. Ele está combinando a versão do que ele deve falar para proteger o presidente? Eu tenho direito de perguntar, né? Onde está o Rocha Loures tal? Então, a questão toda... Eu quero saber onde está o Coronel Lima, que recebeu 1 milhão em nome do presidente Temer. Coronel Lima, o senhor não podia dar um toquinho aqui pra gente? Dá uma ligada, coronel. Né? Eu nem conheço a cara do senhor, porque aqui o rosto do senhor não saiu nos jornais. Mas o senhor recebeu 1 milhão, pega mal, hein? O senhor comandava as tropas desse jeito? O senhor não tem vergonha? O senhor recebeu 1 milhão. É dinheiro de propina, coronel. Poxa vida, ligue pra gente. Mas esse é só um comentário, desculpe. Mas vamos aguardar. É bom que você tá sempre tranquilo aí. Se não tiver nenhuma nova delação, você pode ter até um fim de semana, hein? Olha lá, hein? Talvez. Sobre a delação, o advogado de Rocha Loures saiu do caso, e isso é um sintoma muito forte de delação. Porque quando o advogado sai, entra um especialista em delação. Mas aí o novo advogado diz que, por enquanto, ele ainda não pensa em delação, Rocha Loures, né? E isso deu para o pessoal respirar aí sobre essa possibilidade. Ele se transformou na figura-chave da República, né? Quem diria, o Rocha Loures agora é a figura-chave da República. Então hoje é enfrentar aí a nova turbulência no Senado Federal na votação do projeto de reforma trabalhista. Zé Maria, então boa turbulência para você, bom trabalho. Perfeito, obrigado, muito bom dia.